O envolvimento de servidores públicos em esquema para desviar dinheiro dos cofres da Prefeitura de Governador Valadares causou impactos negativos na história do município. Quando a polícia foi para as ruas cumprir os mandados de prisão, afastamento de funções e apreensões, os acusados se mostraram surpresos em aparecer nas citações criminosas. Nós sabíamos que a investigação apurava fraudes perpetradas em razão de enchentes provocadas na cidade de Governador Valadares por conta de fortes chuvas e o que levou um verdadeiro mar de lama para as ruas da cidade. Então o nome ele decorreu dessa analogia justamente aos efeitos deletérios das enchentes e a esse nome Mar de Lama, que significa, no popular, um grande número de corrupção no serviço público. A ex-prefeita Elisa Costa chegou a convocar a imprensa para uma entrevista coletiva e disse que não tinha fundamento as acusações apresentadas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Ela, inclusive, exigiu retratação por parte das autoridades. Só que, com o avanço das investigações e a apresentação de novas provas, ela foi obrigada a recompor o secretariado, porque muitos haviam sido presos na Operação Mar de Lama. Enquanto isso, na Câmara, os 11 vereadores afastados ou presos também eram substituídos por ordem da Justiça. Entre os servidores públicos acusados de envolvimento no esquema, apenas 2 permanecem na cadeia depois de 9 fases. Omir Quintino, ex-diretor-geral do SAAI, apontado como líder do grupo criminoso, e o ex-vereador Ricardo Assunção. Por entender que colocariam em risco o prosseguimento das investigações ou a garantia da ordem pública, essas pessoas elas se encontram presas preventivamente. São aqueles que demonstraram maior risco à ordem pública em virtude não só das funções que eles exerciam enquanto agentes públicos, mas também das funções que eles exerciam fora do serviço público, que demonstrava a influência deles com relação à opinião pública. É importante dizer o seguinte, que mesmo quem está solto hoje continua respondendo o processo. Então, logo sai a sentença, eles podem ser condenados e efetivamente retornarem à cadeia. As 9 fases citadas na investigação vêm juntando um volume gigantesco de documentos. As provas apresentadas às justiças federal e estadual comprovariam as negociações fraudulentas. São mais de 10 horas de interceptações telefônicas gravadas com autorização judicial. Em uma delas, Vilmar Rios diz estar chateado com Omir, porque o ex-diretor-geral do SAAI teria dito que Vilmar só queria roubar. Para a polícia, Vilmar Rios era uma espécie de office boy de luxo. Era o ex-diretor adjunto do SAAI, com salário de quase R$10 mil, quem pagava as contas particulares da família de Omir. Em outra interceptação telefônica, transcrita pelos peritos e que também faz parte do processo, a polícia aponta a participação dos vereadores. A investigação também mostra que o contrato que quase causou prejuízo de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos começou a ser montado no dia 16 de novembro de 2015, no 5º andar da Prefeitura. O esquema beneficiava uma parceria entre 2 empresas na licitação do aterro sanitário. Agentes da Polícia Federal acompanharam o processo de licitação e, pelas fotos, fica comprovado que não houve concorrência. Perceba que o auditório está vazio e apenas representante de uma concorrente está na mesa com um membro da comissão. Para a polícia, essa imagem comprova a fraude. O relatório final tem 85 páginas e foi assinado por um analista do Ministério Público Federal. O documento já foi encaminhado aqui para a Justiça Federal. A análise mostra que, depois das chuvas de dezembro de 2013, alguns serviços até foram feitos, mas foram superfaturados. Em um dos trechos, o analista diz que no bairro Santa Paula
uma das obras apresentava problemas de acabamento e afundamento do pavimento. O documento apresenta fotos para comprovar o texto. Em alguns quesitos, o perito afirma indícios de ter havido desvio de finalidade no uso dos recursos. E à medida que as investigações avançam, vai sendo concluída a análise nesse material. As provas, né, no bojo dessa Operação Mar de Lama são muito fortes. São muito fortes, nós temos muita confiança de que demonstram de fato a culpabilidade, a associação criminosa que estava instalada no seio da administração municipal de Governador Valadares. Até o momento, o grupo foi julgado por pelo menos 150 crimes cometidos contra a administração municipal. E nem todas as fases foram apreciadas ainda pelas justiças federal e estadual. Em caso de condenações, os envolvidos que foram soltos podem voltar para a cadeia. Certamente eles podem voltar. O que ocorre é que o processo penal, na nossa legislação, ela permite, salvo em algumas hipóteses, que as pessoas respondam em liberdade. E de acordo com as leis do país, as penas não devem ser alternativas. Para que nós possamos ter uma substituição por prestação de serviço de comunidade, a pena tem que ficar abaixo de 4 anos. Penas acima de 4 anos, nós não podemos falar em prestação de serviço à comunidade. Esse advogado explica por que os acusados de participar do esquema não foram a júri popular. O júri popular, ele só julga, né, só analisa crimes contra a vida, os crimes dolosos contra a vida. Crime que não é contra a vida, doloso contra a vida, ele é julgado por um juiz singular. Isso é a Constituição que estabelece. Já o professor de História da Universidade Federal de Juiz de Fora alerta que o envolvimento de servidores públicos em casos de desvio de dinheiro mancha a história do município. Ela marca, a princípio, negativamente, né? A condução disso daí, ou seja, as consequências, né, dessa marca negativa dependem das políticas que vão se desenvolver daqui por diante. É claro que qualquer acontecimento envolvendo corrupção, envolvendo Polícia Federal, envolvendo Ministério Público, não vai trazer uma marca positiva. Agora, o que vai ser daqui por diante? Apesar disso, ele acredita que a Operação Mar de Lama precisa constar nos livros de história e, principalmente, ser discutida com os estudantes. Claro que deveria constar. Não apenas no sentido de ser passado para os alunos, mas de conscientizar os alunos. Não adianta nada você chegar numa escola e falar sobre essa ou outras operações envolvendo corrupção sem você passar para esse aluno uma noção do que é corrupção, do que ela representa de ruim para a sociedade e de que ela deve ser combatida. E que esse aluno, por exemplo, se chegar a um cargo político de hoje para amanhã, ele não deve repetir esse processo. Quanto à economia, a história mostra que os empresários se assustam no primeiro momento, mas como visam lucro, as coisas se ajeitam com o tempo. O empresário está interessado no lucro, ele não está interessado na história, no passado. O empresário ele olha para o passado, mas se o lucro no presente for positivo, ele vai querer investir. Para o representante do Ministério Público Estadual, um ano depois que a Operação Mar de Lama se tornou pública, já é possível perceber uma mudança nos registros do município. Para a história, o grande legado que isso fica é exatamente essa relação de sinergia e entrosamento entre a população e os poderes constituídos. A gente acredita que com os resultados dessa operação, a gente espera que agora saiam as condenações, que isso vai influir positivamente na mentalidade do político valadarense e assim também de toda a sociedade valadarense.